Nossa entrevista ao vivo desta sexta-feira. Vamos lá para o leste do Mato Grosso, lá para o Vale do Araguaia, falar com Fabian Fiergross. Ele é vice-presidente do Sindicato Rural de Canarana. Meu caro Fábio, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso programa. Bom, o nosso objetivo aqui, diariamente, é dar uma conferida como é que está a situação das lavouras, Brasil lá fora, é época de plantio, de safra nova, e a gente sabe que no Mato Grosso a situação não anda muito boa, não sei se exatamente na sua região, mas que o plantio está atrasado porque o clima não está ajudando absolutamente nada até agora, né, Fábio? Conta pra gente como é que está a situação do plantio da soja aí na sua região. Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos que nos acompanham. O cenário para o produtor aqui da região realmente ele é bem desafiador, né? A gente está aí com muitas adversidades climáticas, né? Chuvas espalhadas, sem consistência e o plantio atrasado, né? Hoje, com pouca umidade no solo, né? 80% só do município, 70% às vezes plantado. E pouca umidade no solo, com uma previsão aí de mais 10 dias de chuvas muito abaixo do ideal e com ondas de calor, né? Então, um clima bastante complicado, bem atípico, e a gente está aí nessa incerteza do que vai ainda acontecer. A gente não tem certeza do como vai ser com essas áreas que foram plantadas, estão para germinar ainda, e ainda com as áreas que tem para plantar. Então, essa é a realidade que a gente vive aí. O que pode ser feito? Tem muito produtor aí replantando essas áreas praticamente perdidas, até com a perspectiva aqui de temperaturas mais elevadas aí nos próximos dias. Vale a pena replantar? Seria a segunda pergunta. Essa é a grande angústia do produtor aqui na região, Silmar. A gente tem que tentar achar um ponto de equilíbrio, porque, veja bem, se você ainda tem ali porcentagem de 30% das áreas para plantar ainda, né? E você fica na dúvida se vai fazer o replante ou vai seguir plantando. E as previsões não são boas, né? Então vai encarecendo também a lavoura, que já teve um custo de produção alto, principalmente na semente, e a gente fica nessa dúvida. Então, é realmente difícil de saber o que fazer, né? Essa é a dúvida de todo mundo. Todo mundo está com essa... Qual era a intenção inicial? Havia uma intenção de aumento de área e continua tendo essa ideia de aumentar a área de plantio na sua região? Sim, algumas áreas ainda que vão aumentando, né? O pessoal sempre vai tentando expandir, né? Está cortando um pouco a ligação, hein? Eu não estou ouvindo o Fabiano. Está cortando a ligação. Será que voltou, não? O pessoal da produção nos dá uma ajuda aí, ver se restabelece a ligação. Estamos tentando aqui falar com Fabian Fiergross, que é vice-presidente do Sindicato Rural de Canarana, lá na região leste do Mato Grosso, Vale do Araguaia. Estabelecemos a ligação aí, pessoal? Ok. Ligação estabelecida. Fabian, você pode continuar. Houve um corte aqui, mas já está restabelecido. Pode falar. A produção de soja na região, a gente esperava que ela seria maior, porém a gente já vê que com o atraso do plantio da soja, vai encurtar a janela do milho safrinha mais para frente, né? Inclusive essa soja que para mais tarde ter janela de milho safrinha, muitas delas vão ter replantio, então vai diminuir mais ainda. Ano passado foi plantado em torno de 100 mil hectares de milho safrinha, esse ano a gente já vai prevendo aí uma queda em talvez 50% dela, né? Então, como eu falei, é muito difícil ainda avaliar como vai ser lá na frente, porque a gente não tem noção do clima nos próximos 10 dias, imagina mais para frente. Bom, você já citou aqui a questão do milho, né? Quanto mais atraso, pior a situação do milho safrinha. Já havia, né, por conta do preço muito ruim, uma tendência de redução de área, né? Ou seja, só piora essa tendência, né? Aqui em Canarana, ela é conhecida como a capital nacional do gergelim, então o gergelim entra também como uma cultura para ser colocada depois do milho, porque ele é uma cultura que não precisa tanto de água, né?
Então, já que temos tanto problema aí com o milho já acontecendo, é bem provável que também aumente a cultura do gergelim e seria uma saída para o produtor, né? Você bem lembrou, é a capital do gergelim, é verdade, é uma cultura que tem crescido muito nessa região. E qual é o período aí da safra do gergelim? Ela pode ser plantada mais tarde do que o milho, por exemplo? Sim, ela pode ser plantada mais tarde do que o milho, né? Porque ela vai menos água, mas ela também não vai tendo tanto milagre, porque a gente vai vendo que vamos entrando, plantando agora uma soja já passado hoje é dia 10 de novembro, então ela vai chegar mais para trás, lá na frente a cultura do gergelim também possa ser que seja afetada, né? Então é um cenário aí bastante atípico para a região. Falando em comercialização, safra velha quase tudo vendido, safra nova muito devagar ainda, até por conta do risco, né, do atraso do plantio, né? Imagino que esteja bastante atrasada a venda de soja safra nova, né? Sim, bastante parado, né? Meio enrolado ainda. E porque o produtor hoje, a preocupação dele está em plantar a sua lavoura, né? A comercialização vai ficando para depois, alguns contratos para serem cumpridos depois, né? Mas não é muita coisa, não. O negócio é aguardar para ver quanto que vai ser a produção, porque não se tem certeza, para depois ir comercializando lá na frente, não ficar com dúvidas e ficar devendo na praça, como se diz, né? Exato. Só para curiosidade, qual é o perfil médio aí do produtor da região? A maior parte aí são produtores que vieram lá do sul, vieram lá da minha terra também, eu sou gaúcho, e imagino que são áreas menores do que outras partes do Mato Grosso, né? Qual é a média aí de hectare, por exemplo? Aqui vai ficar na base de 1.000 hectares. O Canarana tem aí em torno de 300 produtores, a maioria do Rio Grande do Sul que veio, né? Então não são grandes propriedades em geral, né? Sim. Área para expandir tem, né, potencialmente. Áreas degradadas de pecuária, por exemplo, tem ainda muita coisa que pode ser utilizada para soja, por exemplo, né? A Canarana tem ainda as áreas de pecuária, não é muita coisa. Tem muitas áreas de siltosas, às vezes, que dá para transformar para soja, áreas de cascalho, mas aí já são áreas que já são mais complicadas para o cultivo da soja. Então, elas sempre vão sendo deixadas para depois, né? Mas chega a hora que elas entram, sim, na agricultura. Só para finalizar, Fábio, você diria que a situação na sua região, em termos de atraso de plantio, vale mais ou menos para todo o Mato Grosso? Parece que é uma situação meio generalizada aí, né? Quando a gente conversa com produtores, amigos que plantam em outras regiões, o cenário a gente vê que é muito parecido, né? Apesar que Canarana é um município grande, a gente vê alguns microclimas dentro do próprio município onde a umidade do solo está boa. Porém, isso não retrata a grande maioria dos outros produtores, né? Então, eu acredito que essa realidade que a gente vive aqui em Canarana é de todo o centro-oeste. A gente tem produtores que, ao mesmo tempo que alguns já plantaram 100% da área, outros nem começaram a plantar. Outros já plantaram, replantaram. Já ouvi relatos de produtores replantando o replante, enquanto outros estão tranquilos. Então, está bem desuniforme o plantio aqui, né? Previsão de normalização das chuvas, qual é a mais recente que vocês têm aí? Volta a semana que vem, por exemplo? Não, a previsão que a gente vê é que vai voltar lá pelo dia 20 de novembro, né? Então a gente tem aí, hoje dia 10 de novembro, temos mais 10 dias de sofrimento. De um martírio aí pela frente, Silmar. É um ano bem atípico e é o que está na boca de todo mundo aí, a diversidade climática da região. Que coisa, hein? Bom, só resta torcer para São Pedro se voltar para o nosso Mato Grosso, tentar resolver essa situação. Muito obrigado pela entrevista, hein? Estou torcendo aí para dar uma melhorada na situação. Por enquanto a gente fica por aqui. Um bom final de semana, até a próxima conversa. Obrigado, hein? Obrigado a vocês. Sempre estamos à disposição.